Vamos agora entrar mais na parte normativa de controle externo. Vamos lendo cada um dos artigos e a gente vai comentando, né? Então, o artigo 70 da Constituição Federal ele fala sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União, né? Então ele fala, artigo 70, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, duas coisas aqui que a gente já pode de cara analisar. Ele fala que o controle externo será exercido pelo Congresso Nacional. Em momento algum, aqui nesse artigo 70, é mencionado o TCU. Então, nesse artigo 70, a Constituição está afirmando que o titular do controle externo é o Congresso Nacional. E ele fala mais, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ou seja, o controle externo de todos os poderes é exercido pelo Congresso Nacional. E cada poder tem o seu sistema de controle interno. Então, a União tem o seu sistema de controle interno, o Poder Executivo tem o seu sistema de controle interno, que é a CGU. O Poder Legislativo tem o seu controle interno, tem lá o controle interno da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional. Cada tribunal tem o seu controle interno. O TRE, Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais Regionais de Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o STJ, o STF, todos eles têm cada um o seu controle interno, né? O próprio tribunal tem um controle interno também. O Ministério Público tem um controle interno também. Então, cada poder, nesse caso aqui, cada tribunal também tem o seu controle interno, né? Outra coisa interessante a gente abordar aqui é o seguinte: o TCU avalia a legalidade, ou seja, se o ato ocorreu de acordo com o que é a lei. A legitimidade, ou seja, o ato pode ter ocorrido de acordo com a lei, mas não ser legítimo. Por exemplo, construção de uma ponte dentro do preço, sem superfaturamento, mas levando nada a lugar nenhum, como se fala por aí, né? Ou seja, é um gasto que não é legítimo, né? A economicidade, vamos dizer assim, se os custos que o ato levou estão de acordo com o que a legislação prescreve, né? A aplicação de subvenções. Subvenção é um incentivo financeiro, que pode ser subvenção social ou subvenção econômica, né? Incentivo financeiro a entidades públicas ou privadas, vamos dizer assim, para incentivar determinadas atividades. Então, é uma aplicação de recurso público, portanto, atrai a fiscalização. E renúncia de receitas. Renúncia de receita é o contrário, você está abrindo mão de receita, então equivale, entre aspas, a uma despesa, vamos dizer assim, né? Você está abrindo mão de uma receita, então ela não vai entrar. Então, é como se fosse um gasto público também, então atrai a fiscalização, né? Eu coloquei ali, ó, fiscalização FOP-COP, porque eu acho que esses mnemônicos que a gente usa é bom para a gente fixar a matéria. Então, fiscalização FOP-COP, financeira, operacional, contábil, orçamentária e patrimonial. Os aspectos, né, LELECO, legitimidade, legalidade, economicidade, subvenção e renúncia de receitas, né? O TCU, aqui eu botei TCU, mas o controle como um todo, né? Ele avalia a legalidade, a legitimidade e a economicidade, mas ele não vai avaliar nunca a conveniência e a oportunidade. Ele não vai entrar no mérito do ato, né? Se era o momento ideal de fazer aquele ato, se era o local ideal, se era a forma ideal. Ele não vai discutir isso, vai discutir se o ato era legal, legítimo e econômico, né? Então, o TCU não verifica de modo algum a conveniência e oportunidade, não adentra ao mérito do ato administrativo. Como eu já falei, o titular do controle externo é o Congresso Nacional,
Mas o TCU possui algumas atribuições próprias e privativas de controle externo. Isso quer dizer o quê? Que algumas das suas atribuições não podem nem ser avocadas pelo Congresso Nacional. É o TCU e só o TCU pode fazer, embora o titular do controle externo seja o Congresso Nacional. Né? Além disso, o TCU detém a maior parte das funções de controle externo. Embora ele não seja titular, a maior parte das atribuições de controle externo é do TCU. Você vai ver lá no artigo 71, tem, se não me engano, 12 ou 13 atribuições que são do tribunal. No âmbito estadual, o titular do controle externo é a Assembleia Legislativa, né? É sempre o titular do controle externo é o Poder Legislativo. Então, Congresso Nacional na União, Assembleia Legislativa no Estado e Câmara de Vereadores nos municípios. Interessante notar o seguinte, que nós temos o Tribunal de Contas da União, do Governo Federal, o Tribunal de Contas dos Estados, nos governos estaduais, e quem fiscaliza, mediante controle externo, os municípios, são também os tribunais de contas dos estados. Então, os tribunais de contas dos estados, eles têm jurisdição sobre as contas estaduais e sobre as contas municipais. A exceção são dois casos, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo possuem Tribunal de Contas do município. Esses tribunais de contas municipais, eles não são mais permitidos pela Constituição. Ou seja, se algum município quiser criar um tribunal de contas municipal, não vai poder, isso não é permitido. Tá? Mas esses dois que já existiam antes de 88, ficaram mantidos. Então, são os únicos dois casos de tribunal de contas que pertence a um município e fiscaliza contas municipais. Todos os outros tribunais de contas que fiscalizam municípios são tribunais de contas estaduais. Tá? Então, resumidamente, nós temos TCU, Governo Federal, TCE, estados e municípios, exceto São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um Tribunal de Contas municipal fiscalizando as contas desses municípios. Nós temos ainda 4 casos que também são sui generis, que é Tribunal de Contas, não é do município, é Tribunal de Contas dos municípios, né? Parece que é na Bahia, Sergipe, não lembro os outros estados que tem, nem tem certeza de Sergipe, a Bahia eu tenho certeza, mas os outros estados não lembro. São 4 estados, não importa saber quais são os estados. É o que? É um Tribunal de Contas estadual, embora seja o Tribunal de Contas dos municípios, é um Tribunal de Contas estadual que tem jurisdição sobre as contas municipais dos municípios daqueles estados. Por exemplo, Bahia vai ter jurisdição sobre a conta dos municípios, todas as cidades daquele estado, né? Então, por exemplo, na Bahia, nós temos um Tribunal de Contas estadual, com jurisdição sobre as contas estaduais, e temos um Tribunal de Contas dos municípios, com jurisdição sobre as contas municipais. Tá? Os dois órgãos são órgãos estaduais. Tá? Então, entenderam, o Supremo foi instado sobre essa situação e disse que a situação é possível. Então, 4 estados, Bahia, Goiás, Pará, o outro eu não me lembro. Nesses estados, você tem Tribunal de Contas do Estado, órgão estadual, Tribunal de Contas dos municípios, órgão estadual, ambos com jurisdição sobre as contas, ambos não, esse com jurisdição sobre a conta estadual e esse sobre jurisdição sobre as contas municipais. Diferente desse caso aqui, que é um órgão municipal, o TCM aqui é um órgão municipal que tem jurisdição sobre as contas municipais também. Tá? Então, no âmbito estadual, quem exerce funções próprias e privativas de controle externo é o Tribunal de Contas do Estado. No âmbito municipal, o titular do controle externo é a Câmara dos Vereadores. E nesse caso, as atribuições próprias e privativas pertencem ao TCE ou ao TCM
ou ao TCMs, conforme o caso, né? Aí ele fala o seguinte: é permitido um Estado ter um Tribunal de Contas com jurisdição sobre as contas estaduais e outro sobre as contas municipais, que é o caso de Bahia, Goiás, Pará e esse outro que eu não lembro o nome agora. Desde a Constituição de 88 não é permitida a criação de um tribunal ou conselho de contas municipal, ou seja, aquele órgão municipal, né, com jurisdição sobre as contas do próprio município. Apenas 2 deles foram autorizados a continuar, São Paulo e Rio de Janeiro, mas novos não podem ser criados depois da Constituição de 38. Tá? Este parágrafo único aqui é interessante, só que eu acho, modéstia à parte, que ele poderia vir depois, didaticamente falando. Mas vamos ler lá. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Tá, quando ele fala que prestar contas, essa palavrinha aí, que eu acho que ela poderia ser usada depois de explicar o que é contas, né? Porque a palavra contas, juridicamente falando, no âmbito do nosso linguajar aqui do Tribunal de Contas, ela é uma coisa assim, um pouco específica, mais específica do que a palavra prestar contas especificamente. Quando você vai, sua mãe dá uns 100 reais para você no mercado, e daí você volta lá com o troco e com o que você gastou. Comprei tudo isso aqui, gastei 80 reais, sobrou 20. Isso é uma forma de prestar contas, estou prestando contas do dinheiro que eu usei. Da mesma forma, quando um órgão recebe do orçamento da União, anualmente 100 milhões, ele vai falar assim, eu gastei 92, com isso está autorizado, me sobrou tanto e pronto. Isso aí seria uma forma de prestar contas. Tá? Só que aqui ele fala o seguinte, eu prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda. E o que ele quer dizer com isso? Que todo mundo que, de certo modo, administrar recursos públicos vai estar alcançado pela competência fiscalizatória do TCU. Só que isso não vai ser feito da mesma forma para todos, e é por isso que eu acho que esse aqui deveria vir depois. Todo mundo que, de certo modo, administrar recursos públicos ou causar prejuízo, vai responder perante o TCU. Tá? Então, o que atrai, na verdade, a competência do TCU? O que atrai a competência de qualquer tribunal, TCU, TCE, TCM, é a existência de recursos federais, estaduais ou municipais, conforme o caso. Então, na verdade, não é a pessoa em si ser um servidor federal, a pessoa ser um servidor estadual, ou a pessoa ser um servidor municipal, ou o órgão que ela trabalha ser um órgão estadual, ou um órgão municipal ou federal. Não é isso que vai determinar a jurisdição ou competência do tribunal, mas sim a existência de recursos públicos federais, estaduais ou municipais. Por exemplo, se um gestor municipal, um prefeito, estiver gerenciando recursos da própria prefeitura, se ele cometer uma ilegalidade, uma irregularidade, ele vai responder o quê? Perante o Tribunal de Contas estadual, que tem jurisdição sobre a conta do município. Ou se for Rio de Janeiro ou São Paulo, perante o Tribunal de Contas municipal. Né? Agora, se esse mesmo prefeito dá desvio ou fraude em algum convênio com recursos federais, ele vai estar atraindo o quê? A competência do TCU para julgar ele. Né? Então, nesse caso, quem vai julgar ele não vai ser o Tribunal de Contas do Estado ou do município, vai ser o Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque ali existem recursos federais. Então, outro exemplo, um gestor federal administrando recursos estaduais. Se por acaso tiver desvio, quem vai atrás dele não é o Tribunal de Contas da União porque ele é um servidor federal,
mas sim do Tribunal de Contas do Estado, porque está envolvido ali o quê? Recursos estaduais. Então, o que atrai a competência fiscalizatória do tribunal é a existência de recursos públicos daquele ente. Se for um recurso federal, vai atrair a competência do TCU. Se for estadual, TCE, e municipal, TCE ou TCM, conforme o caso.